Muito boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial. Onde estamos? Curitiba. Uma tarde fria, porém ensolarada, maravilhosa. E temos a oportunidade de falar sobre saúde. A saúde é um direito humano fundamental. Talvez você possa pensar, a saúde não é tudo. Mas tudo sem saúde é nada. E eu quero falar também para você que a saúde pública, ela não é caridade. É um direito fundamental. E pense sobre isso. O homem saudável é aquele que possui um estado físico em perfeito equilíbrio. São algumas palavras que falam justamente sobre aquilo que nós vivemos. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa vida, eu preciso tanto de uma consulta e eu não estou conseguindo correr atrás. Porque saúde pública de qualidade não é caridade, é um direito fundamental. Ai, Adri, pois então, como é que eu faço para poder conseguir tudo isso? A saúde é um dever do meu município? Não, meu amor. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. Tá certo? Mas quem vai falar sobre saúde com você e sobre seus direitos, se você pode ou não pode, não sou eu. Olha só quem que é essa mulher linda ali. Olá, tudo bem? Doutora Daniela Varela, seja muito bem-vinda ao programa Quero Mais Saúde. Nesse momento estamos ao vivo para mais de 70 mil telespectadores já de todo o estado do Paraná. E eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse, doutora, por gentileza. Boa tarde a todos, agradeço o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Varela Cordeiro. Eu tenho 9 anos de atuação no ramo do direito. Sou advogada aqui no Paraná, em Curitiba, Araucária e Lapa também, são as minhas áreas de atuação. Atuo muito no direito do trabalho e também bastante na área da saúde, onde eu tenho processos onde a negativa de tratamento, que isso não pode acontecer, porque a nossa vida é uma só. Então, nós temos que correr atrás do nosso direito, atrás daquilo que a gente só tem uma única vez, que é a nossa vida. Uma coisa que a gente não pode escolher para depois. E o direito à saúde, ele é um direito muito importante, é um direito que ele é garantido pelo Estado. Então, ninguém pode dizer que você não tem um direito, sendo que você tem, e a garantia, ela é garantida constitucionalmente. Então, todos são iguais perante a lei. Então, não é porque você tem uma doença que você não vai ter o Estado ao seu lado. Ele vai estar, sim, ao seu lado. E, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, agradecer a Adri por estar nesse programa maravilhoso, onde traz para profissionais de várias áreas, passando informação para aquele paciente que muitas vezes não tem conhecimento do direito que possui, porque às vezes não corre atrás justamente por não ter conhecimento. Então, estamos aqui hoje para esclarecer dúvidas e esclarecer quais são os seus direitos, principalmente o direito do paciente oncológico. Estamos no mês de outubro, o mês da conscientização do câncer de mama e do colo do útero, mas assim, especialmente de todos os pacientes oncológicos, todo mundo é igual perante a lei, ninguém é diferente. Então, mais uma vez, agradecer a essa oportunidade de estar aqui. Gente do céu, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela me disse assim, eu não sei falar. Primeiro quero dar meu boa tarde a Irene, boa tarde a Isa, boa tarde a todo mundo que está entrando ao vivo no nosso programa. Aproveitem, tá escutando, Isabela? Aproveitem para fazer as suas perguntas sobre direito à saúde. É hoje. Eu estou aguardando aqui, eu sei que daqui a pouco começa a encher de pacientes oncológicas para fazer pergunta. E o que eu quero dizer para vocês é que eu tô surpresa, porque a doutora Daniela falou assim para mim, ai, é a primeira vez que eu falo na rádio, eu não sei falar. Um abraço, Irene, para você também. Eu não sei falar o que eu falo, como eu falo. Tá arrasando, gente. A mulher tá arrasando, Brasil. Bora perguntar. Doutora Daniele, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Porque elas já começaram a chegar, né?
doutora, quais são os meus direitos básicos como uma mulher paciente, né, independente de qual seja a doença, tanto no sistema público quanto no privado? Todo paciente, ele tem direito à saúde garantido, independente se você está assistido pelo SUS ou se você está assistido pelo plano de saúde. A doença, independente, a pergunta foge um pouquinho do contexto de hoje, que é independente de qualquer doença. Realmente, independente de qualquer doença, você tem que ter tratamento digno para que aquela doença não avance e fique pior lá na frente. Então, assim, se porventura você tem alguma doença, está sendo descobrido agora, primeiro, você tem prioridade, dependendo da doença, né? No caso do câncer, tem uma suspeita de um câncer. Exame, 30 dias. Então, a partir do momento que o médico suspeita que você está com câncer, o teu exame para identificar essa patologia, ele tem que ser realizado em até 30 dias. Doutora, mas o médico solicitou, eu já passei para a Secretaria de Saúde, não, já está passando, já faz 20, 30 dias e nada, e meu exame não foi nem agendado. O que você pode fazer? Qual é a sua conduta? Você pode ir até a Corregedoria, a Secretaria da Saúde e fazer essa reclamação informando a administração que o teu direito não está sendo assistido pelo fato de que está passando os dias e você não está sendo o teu direito respeitado de realizar o exame. Porque, às vezes, a gente pode falar assim, mas o plano de saúde não liga, o SUS não liga. É que é muita gente que, às vezes, até os superiores, a secretaria não sabe desse problema. E a gente levando esse problema a conhecimento deles, isso é sanado. Então, é uma medida administrativa. Não precisa você, eu vou entrar com ação porque eu não fiz o exame. Não, isso de forma administrativa você consegue fazer. E quando você já é diagnosticado com câncer, após todos os exames que foram realizados, o médico ele solicita o início do tratamento. Muitos médicos não colocam a data que precisa iniciar o tratamento. Tem alguns médicos, dependendo da situação, do estágio da doença, estágio 1, 2, ele coloca início em 30 dias, 20 dias, 10 dias. Mas, quando o médico não coloca quando tem que iniciar o tratamento, tem pela legislação o prazo máximo de 60 dias. Mas quando começa a contar esse prazo? A partir do momento que o médico laudou, o profissional oncológico fez o laudo e atestou a doença, conta a partir daquela data. São 60 dias. São 60 dias. 60 dias para início do tratamento. Então, assim, porventura, se não iniciar, também a mesma regra. Fazer a reclamação na ouvidoria, na corregedoria e ir atrás dos órgãos competentes para que o seu direito seja resguardado no início do tratamento. Porque a gente não pode deixar para depois. Muito bem, doutora. Me diga uma coisa. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu sou uma mulher paciente oncológica. E a Cíntia acabou de chegar também. Como é que tá, minha amiga? Cíntia Raquel Moro, uma mulher paciente oncológica também. Bacana. E quando a gente fala sobre a saúde da mulher oncológica, eu tenho direito a quê? Me conte. Nós sabemos que existem diversos direitos. Sabemos também que tudo isso inclui o acesso, de certa forma, é gratuito e precisa ser tranquilo também pelo SUS, mas nem sempre é assim. A senhora acabou de dizer que tem que ser iniciado o tratamento com um prazo máximo de 60 dias, caso eu descubra o meu diagnóstico de um câncer. Eu tenho direito também a quê mais? Tem direito a saques de FGTS, PIS e PASEP? Sim, você tem o direito uma das prerrogativas são o saque do FGTS. Vamos supor, você trabalha e você tem um valor depositado no FGTS, lá na sua conta junto à Caixa. Existem umas regras para você sacar. Quando você descobre esse câncer, a partir do momento que você tem um laudo médico, tem toda essa comprovação, você consegue fazer saques do FGTS, independente de quantos saques. Vamos supor, você está trabalhando, você descobriu o câncer, você pode sacar a totalidade e depois o seu empregador vir a realizar depósito, você pode sacar também. Certo. Não precisa ser exatamente o portador do câncer, porque o que acontece? Às vezes, aquele pai, aquela mãe tem um filho também que tem câncer ou algum dependente. Então, ele também pode sacar justamente para custear o tratamento daquele paciente. Você também, qual outro direito que você também tem? A questão do benefício previdenciário, que pode ser um auxílio-doença, né, que é popularmente conhecido, né, o auxílio-doença, ou, se não, a aposentadoria permanente, que é a aposentadoria por invalidez. E qual que é a diferença dos dois?
quando a aposentadoria por invalidez é quando você tem uma patologia que te impede você de trabalhar. Não é porque você tem o câncer que você tem o direito ao benefício. Então, Entendi. aquela doença, ela tem que te limitar para a execução daquele trabalho. Então, você pode ter uma aposentadoria permanente, que a doença te deixou permanentemente desabilitado de trabalhar, como pode ser por algum certo período de tempo. Porque isso quem atesta é o perito, né? Então, ele pode te dar 3 meses. O perito me deu 3 meses de afastamento. Então, o que eu sempre aconselho? Antes de fechar os 3 meses do afastamento, 15 dias antes, você já pega o novo laudo do médico para testar se você ainda continua com a patologia, se você não melhorou, e marca uma nova perícia para você postergar o teu recebimento. Agora, quando você tem uma patologia que te limita, você não pode mais trabalhar, que te deixou bem desabilitado, você pode receber a aposentadoria permanente. Aí você recebe para sempre. Certo, certo. Olha, a Isabela colocou assim: pena que pela ANS, mesmo que tenha esse prazo, os planos de saúde não cumprem o prazo. Os pacientes sempre têm que entrar com recurso judiciário. Foi o que a Isabela perguntou. Acontece muito, Isabela. Eu tenho processos desse mesmo nível, justamente isso. O paciente, ele descobre o câncer, ele dá a entrada no pedido do início do tratamento e os planos de saúde, dependendo muito também da medicação, eles negam. Porque a gente sabe que a medicação, o tratamento para determinada doença do câncer, porque o câncer, cada um tem uma patologia diferente, há remédios de alto custo. E, às vezes, o plano de saúde, para não desembolsar, porque sabe que o tratamento é longo, principalmente a questão de imunoterapia, é muito longo, o que eles fazem? Eles negam, sabendo que ele está estabelecido no rol da ANS, que ele tem que fornecer o tratamento, porque não pode ter distinção, eles negam de qualquer forma. O que você faz? Com a negativa do plano, o relatório médico, a única forma de você conseguir esse tratamento é judicializando realmente, você entrando com uma ação no judiciário, informando o juízo, porque o que acontece? Você tem que levar o seu conhecimento até a justiça para que a justiça faça o seu direito valer. Então, você leva a conhecimento da justiça com os documentos comprobatórios, inclusive com a negativa do plano, e pede em sede liminar para que o plano dê início ao seu tratamento. E muitas vezes o juízo já determina esse início imediato do tratamento, até com pena de multa diária que pode chegar a R$1.000 por dia, limitando até a R$100.000, que eu já tive casos disso. Então, Nossa! O plano ele sai mais caro para ele pagar multa do que ele deixar você iniciar o tratamento. E aí, dessa forma, com a pressão do judiciário, ele vai lá e inicia o tratamento. Porque o que acontece muito? As pessoas que têm o plano de saúde, eles começam a fazer o tratamento e, às vezes, o próprio médico orienta aquela pessoa a procurar o SUS, sendo que ela tem ali o custeio pelo plano de saúde. E a pessoa, às vezes, com medo, já está fragilizado, receber a notícia de uma doença, de um câncer, às vezes deixa a pessoa mais fragilizada. Ainda para não brigar, entre aspas, ele prefere, então vou para o SUS. Mas ele tem o seu direito garantido. Então, quando existe a pessoa que tem essa possibilidade do plano de saúde negar, recorra. Tem acesso à direito, justiça. Né, doutora? É direito. Mas, às vezes, o cliente pensa, a pessoa pensa, o paciente pensa, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar o tratamento. Você pode procurar o Ministério Público, pode procurar o próprio judiciário, ele tem meios de te fornecer advogados, que a gente chama de advogados ativos, que você tem um advogado que é nomeado para você para defender o teu interesse. Então, desassistido você não fica nunca. Muito bem, muito bem. O meu abraço para Cirlei, que entrou agora. O meu abraço para Tere, que entrou agora. O meu abraço para essa mulherada toda que está entrando, participando. Já são mais de 110 mil ouvintes online pela Rádio Paraná Oficial. Quero que, assim como a Isabela fez a pergunta dela, vocês façam também. Já tem algumas aqui e eu vou estar repassando, perguntando para a doutora. Doutora, em caso de fundo de garantia, de PIS/PASEP, o que eu devo fazer? Devo pegar a documentação de paciente oncológica e levar até a Caixa Econômica Federal para a liberação?
Sim, você pode fazer isso. E também hoje a Caixa ela detém no próprio site dela um meio exclusivo para você fazer o requerimento no formulário de forma online. Então, às vezes não precisa Entendi. você ir até a Caixa Econômica, você pode fazer online também. Tá. Doutora, o paciente oncológico ele tem direito ao auxílio doença, mas parece mais que nós estamos sendo um empecilho para eles, que nós estamos cobrando algo errado. Isso é um dos nossos direitos. Nós temos esse direito, não temos, de acordo com a lei? Sim, sim. O que acontece? Hoje, no INSS, a gente tem aquela figura do auxílio-doença, mas, como eu falei anteriormente, não é o simples fato de você ter a doença que você tem o direito ao recebimento do auxílio-doença. Para você ter o recebimento do auxílio-doença, você tem que estar impossibilitado de trabalhar para aquela função. E também, o que vai demandar o teu deferimento é a questão do laudo médico. Então, naquele laudo médico que vai testar toda a sua patologia, ele tem que colocar que a tua impossibilidade de conseguir gerar o teu trabalho. Por exemplo, se você trabalha carregando peso, por exemplo, se você tem um câncer que te limita na força, como que você vai continuar trabalhando sendo que você está impossibilitado de trabalhar? Então, você tem direito a receber o auxílio-doença. Vamos supor que você tenha um câncer que afeta a sua respiração, você fica muito cansado, não consegue trabalhar. Então, você tem que entender que para você ter direito, você tem que ter a limitação. Não é simplesmente ter o câncer ou até uma expectativa de melhora a curto prazo. Certo. Doutora, tá tendo tanta gente aqui da forma online que eu quero avisar aos nossos ouvintes, a Angelina e todas, tá? Cliquem no link que tá aí, evas.vida, que nós vamos entrar agora também pelo Instagram da instituição evas.vida, porque as meninas estão solicitando mais informações, então agora nós vamos estar transmitindo pelo canal evas.vida. Entrem lá, acessem aí, vamos continuar já. Tá tendo um sucesso maravilhoso. E estamos ao vivo ainda para todo o Paraná aqui, doutora. E eu fico feliz que as pessoas estejam aproveitando esse momento precioso em que nós estamos falando sobre os direitos à saúde. Isso é maravilhoso, doutora, maravilhoso. Hoje a gente tem muitos canais, né, de informações distribuídos pela internet. E o que eu acho bacana é a rádio trazer a todos os ouvintes essa informação. Porque muita gente não tem acesso e às vezes não sabe. A pessoa não está tendo um direito, não está usufruindo desse direito porque ela não tem conhecimento. Então, a gente está aqui para esclarecer a dúvida e trazer conhecimento para aqueles pacientes que não possuem. Exatamente. Então, agora vamos lá, entrando ao vivo novamente. E isso é muito legal. Muito boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial, do programa Quero Mais Saúde. Para você, seguidor da ONG EVA. Nós estamos nessa tarde de quarta-feira falando sobre os direitos da mulher paciente oncológico, do paciente oncológico. E eu quero apresentar para vocês essa mulher maravilhosa. Olha aí, doutora Daniela Varela. Já dá uma boa tarde aí para Jaque. A Isa já entrou aqui de novo. Jaque. Boa tarde, Isa. Tudo bem? E tá chegando mais gente, estamos chamando mais gente. E o nosso assunto de hoje é os direitos do paciente oncológico. Doutora, nós sabemos que o paciente oncológico tem vários direitos, né? Quais são os mais difíceis de conseguir? Boa tarde, Edna. Boa tarde. Boa tarde, Edna. Tudo bem? Então, um dos direitos mais difíceis de conseguir, como eu falei, primeiramente é a questão do auxílio-doença. Justamente, certo, como a outra ouvinte falou, que é um empecilho e tal. Mas quando você tem o teu diagnóstico, a gente não pode falar em dificuldade de aderir ao direito. Pode ser que de forma administrativa, em primeiro momento, acaba sendo difícil. Mas puxar o microfone mais pertinho de você. Mas, a partir do momento que você judicializa, não tem dificuldade no direito. A partir do momento que você encontra tanto a Defensoria Pública quanto um advogado de sua confiança, ele vai correr atrás do seu direito.
porque a gente tem que correr atrás do direito daquele paciente para conseguir um tratamento digno e a vida dele é uma só. E a vida do paciente, a nossa vida, ela não há dinheiro que pague. Muito bem. Doutora, chegou uma pergunta aqui muito interessante. Quem tem câncer tem desconto na conta da água? Olha, essa questão já tive outras questões de IPTU, desconto de conta d'água, é uma questão muito de estado e município. Entendi. Porque como é uma coisa muito regional, a pessoa teria que verificar junto ao seu município para ver se há essa possibilidade. Aqui no Paraná não tem o desconto da água. A gente não teve ainda essa situação do desconto da água, a não ser para o pessoal que faz parte do baixa renda, que tenha a inscrição no CRAS, aí sim, da conta de água, conta de luz, mas o que o paciente tem é a questão do imposto de renda, para quem recebe pensão, aposentadoria, tem o desconto no imposto de renda. E tem aquela pessoa que fala, doutora, mas eu recebo um aluguel, tenho um dinheiro depositado num fundo de investimento, tenho isenção do imposto de renda? Não. Então, seria somente a isenção do imposto de renda nas pensões, benefício previdenciário, isso. Muito bem, doutora. Boa tarde, Cirlei. Boa tarde, Luci. Povo tac-tac, hein? Doutora, fala sobre o prazo de reincidência para realizar exames e aplicação de medicamentos pelo plano de saúde, por favor. Você quer dizer com relação a quando o plano de saúde médico pede um medicamento e o plano nega a fornecimento desse medicamento? Sobre isso, Isabela. Responde aí pra gente. Pode. Enquanto isso, vamos para a próxima pergunta. Doutora, as pessoas aqui estão me perguntando também. O que é a lei dos 30 dias para pacientes com câncer? A lei dos 30 dias é aquela lei onde, como eu falei, quando você tem uma suspeita de câncer, você tem 30 dias para iniciar os exames para diagnosticar o câncer. Então, essa é a lei dos 30 dias. A partir do momento que você tem uma suspeita, o médico pede a realização do exame para diagnosticar o câncer. O instituto, que vai fazer tanto o SUS quanto o plano de saúde, ele tem 30 dias para poder agendar o teu exame para poder certificar o diagnóstico. Muito bem. Doutora, elas me perguntaram aqui também. O paciente oncológico, quando falam que tem prioridade, significa que o paciente com câncer tem prioridade na tramitação dos processos na justiça? Sim, perfeito, isso mesmo. O paciente que tem câncer, ele tem prioridade na tramitação exclusiva dos processos. Por exemplo, se a gente tem um processo hoje de uma pessoa idosa e a gente tem um processo de uma pessoa com câncer, o processo do paciente com câncer ele tem prioridade sobre aquele paciente, sobre aquele idoso. Então, hoje tem a prioridade, sim. Então, os despachos, a audiência, porque o processo ele tem que ser rápido. Muito bem, muito bem. Pois é, no caso de poder realizar uma tomografia pelo período de 60 dias... Só um pouquinho, é a Isabela perguntando de novo. Uhum. No caso de poder realizar uma tomografia pelo período de 60 dias, depois disso eles bloqueiam, né? Aí a pessoa entra com uma liminar ou paga para realizar, é isso? Não. Se você está falando do plano de saúde, se você fez uma tomografia, para o plano de saúde é um tratamento de alto custo, até porque vai para auditoria, para poder liberar. Mesmo que você já tenha o histórico de câncer que você tem que fazer e o médico requisita, muitos planos de saúde fazem isso. Eles mandam para auditoria para poder fazer a liberação. Dificilmente eles liberam de primeiro momento. Tem a possibilidade de você pagar. Às vezes tem gente que não quer esperar, ou às vezes não quer a demora, porque tem um prazo ali para você refazer o exame, tem gente que paga. Só que o que você faz? Se você fazer o pagamento, você tendo plano de saúde, você pode entrar na justiça, pedir uma liminar para que seja feito o exame, caso você não pague. E se você não fez, você pode pedir o reembolso do valor pago pelo exame a qual o plano negou. Mesma coisa pelo SUS, por exemplo. Se você tem o pedido médico e demora, você pode também entrar com uma ação judicial e pedir para que, em sede liminar, o SUS forneça a realização do exame, tendo em vista a necessidade do exame para o tratamento médico.
Muito bem, doutora. O pessoal está perguntando aqui para a gente também. Sou paciente oncológico. Tenho isenção no meu imposto de renda e isenção também na compra de veículos? Sim, a gente tem isenção no imposto de renda, né? Como eu falei, de pensionistas, recebimento de benefício previdenciário, alimentos, que é pensão. E você também tem, com relação a veículos, tem 2 isenções, que é o IOF, para compra de veículos financiados e adaptados, e a isenção do IPI para veículos zero. Só que o que acontece? Tem um certo requisito para essa isenção. Para você ter essa isenção, também não basta você ter o câncer, você tem que ter alguma limitação, alguma deficiência para você ter prioridade na compra daquele veículo. Então, vamos supor, se você tem um câncer de mama que você fez a retirada da mama, com uma extensão aqui, você tem uma limitação de movimentação, você pode ter um carro automático, mas com adaptação para você poder dirigir. E isso se estende também à questão do IOF, do financiamento. E no IPI, o paciente com câncer tem isenção do IPI nos veículos zero. Nessa fase do IPI, do desconto, que você tem da isenção desse imposto, isso também se estende a pais que possuem filhos, também com câncer, que pode ser adquiridos veículos pelos pais justamente por necessitar de transportar aquele paciente para o seu tratamento. Muito bem, doutora. A senhora tá que tá, hein? A Isabela continuou. Doutora, o mesmo vale para medicamentos em falta no SUS? Nós podemos entrar com liminar para reembolso? Olha, a questão da medicação, liminar do SUS, não. Porque a medicação que você pode fazer, você pode entrar com uma liminar e o SUS te fornecer essa medicação. E justamente a liminar é para que você não precise desembolsar a quantia, porque normalmente, dependendo da patologia do paciente, o medicamento para câncer ele já é de alto custo. Então, vai ser difícil aquele paciente que tenha disponibilidade financeira para adquirir aquele medicamento. Como a gente pode ver que existe hoje várias vaquinhas para aquisição de medicamentos por serem de alto custo. E o que você pode fazer? A questão do reembolso é difícil, porque o SUS ele é o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Estado ele tem que fornecer para você a medicação. Se ele não te fornece, se ele te nega, seja por algum motivo, qual é a sua saída? Você entrar com o processo na Justiça, pedir uma liminar e essa liminar ela é analisada em até 48 horas. Então, é muito rápido. É muito rápido. Quando se fala de saúde, principalmente quando a gente fala de câncer, então, assim, é extremamente ágil. Inclusive, em Curitiba, a gente tem hoje um núcleo especializado só para julgamentos de ações que tratam-se de saúde. Antigamente, a gente tinha os fóruns todos comuns, que era normal, o jurado especial, o justiça comum, que é a vara civil, não tinha essa separação. Hoje em dia, a gente já tem. Então, casos bancários, tem um centro especializado em julgar e analisar processos bancários, assim como também tem acidente de trânsito e também a questão da saúde, que a gente tem também um centro do judiciário, que é onde quando realizado protocolos que discutem a saúde do paciente, ele cai diretamente naquela vara que é especializada no assunto. Então, por isso que as demandas são rápidas. Doutora, que maravilha. Me diga uma coisa, as perguntas não param, a senhora está respondendo tudo sobre a saúde, né? Hoje, sobre a saúde do paciente oncológico, mas já quero deixar o convite para a gente vir falar sobre a saúde, os direitos à saúde de uma forma geral. Claro. Né? Porque tem outras patologias que as pessoas estão me perguntando aqui no privado e querem saber mais sobre seus direitos. Claro. A pergunta da Suelen, doutora, paciente oncológico tem prioridade em filas de bancos, estabelecimentos comerciais, entre outros? Olha, não tem nada estabelecido ainda com relação a isso, mas eles tem estabelecimentos que eles já dão prioridades para doenças graves e normalmente as questões de crianças com autismo, TDAH, que são identificadas pelos cordões. Sim. Então, depende muito de cada caso e qual localidade. Então, a gente não tem uma lei hoje estabelecendo a prioridade do paciente oncológico. Muito bem, doutora. E o povo continua perguntando. Bora lá. Doutora, sou paciente oncológico, tenho direito à quitação do financiamento da minha casa própria? Depende do seu contrato. Normalmente, os contratos da Caixa, quando você faz o financiamento, ele tem uma cláusula de um seguro.
E os seguros da Caixa, em específico, quando você compra a sua casa, ele tem aquele seguro para quitação quando você tiver num estágio terminal, ou você tiver, principalmente quando você tiver impossibilitado de trabalhar e tiver, tipo, como eu falei, no estágio terminal. Aí você tem a quitação. Principalmente se você for aposentado permanentemente, quita o teu contrato. Nossa, muito bom saber disso, doutora, muito bom mesmo. E se você tiver expectativa de cura, a Caixa não quita. E eles investigam tudo. E principalmente o laudo. Repete, doutora, por favor. Se você tiver expectativa de cura e tiver no seu laudo médico, que você tem que levar à Caixa, não quita o seu contrato. Mas, doutora, isso é muito injusto. A pessoa tem que estar morrendo para conseguir a quitação da casa própria? Pois é, para a Caixa hoje é assim, porque eles vão quitar o seu financiamento, né? Então, eles querem que você esteja em estágio terminal, impossibilitado, para eles verem realmente... É um conforto para quem está morrendo? Isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. Então, assim, hoje a gente está tendo evoluções na legislação, porque o índice de pacientes oncológicos cresceu extremamente. Se você for analisar de 5 anos para cá, o aumento do diagnóstico do câncer, independente se é homem ou mulher, teve um avanço de 40%. Então, assim, já li várias notícias, eu não sou médica, né? Eu sou doutora, mas não sou médica. Mas, assim, pelos estudos que a gente viu serem realizados, inclusive no Brasil, que é um país que ele não delimita muito com relação a alimentos que são cancerígenos. Claro que a gente tem vários profissionais que instruem as pessoas o que pode ou não comer para evitar o câncer, mas questão alimentícia, né? A gente vê muito, porque a cultura da pessoa mudou. Antigamente, dos nossos avós, por exemplo, que era aquela comida plantada, aquela alface do terreno, aquele porquinho que eu criei lá atrás. O natural. Comidinha da vovó. Isso, aquela comidinha da vovó que não tinha veneno aplicado, esses Roundup nos feijões, na soja. As pessoas viviam, hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão falecendo na faixa de 80, 70 anos acima. Só que depois desse avanço da indústria, com a ganância de fazer produtos mais práticos para as pessoas, que hoje também a gente não tem tanto tempo de cozinhar, porque a nossa vida é uma correria, a gente acaba... Sim. Se alimentando de muito industrializado, o nosso corpo acabou sofrendo mutações, né? E abrindo margem para o avanço da célula cancerígena. Porque, às vezes, tem muita gente que fala assim, mas na minha família é genética, na minha família já teve gente com câncer, então eu também vou ter. Mas não, hoje em dia existem famílias que ninguém teve câncer e apareceu aquela pessoa. Então, assim, a sociedade hoje vem mudando, o avanço do câncer está muito grande e as leis, elas estão se ajustando conforme a cultura. Que nem eu falo, a sociedade, ela vai evoluindo e as leis, ela vai se amoldando conforme a evolução da sociedade. Muito bem, doutora. A senhora está explicando tudo de uma forma tão maravilhosa que eu chego a estar aqui curiosa também para saber mais sobre os direitos. Temos uma pergunta aqui muito bacana. Muito boa tarde para todas vocês, para Lari Amara, para Ivonete Arruda, para Normativa Soluções, para Marisete de Jesus, para Selma Machado. Gente, é muita gente, que maravilha. Paciente oncológico, doutora, tem direito a ressarcimento, não, a retirar todo o dinheiro do seguro de vida se ele estiver pagando? Vai depender muito do contrato que você fez com a instituição bancária, com a seguradora, né? Porque muitas vezes os seguros são feitos com bancos. Então, se tiver uma cláusula dizendo que você tem uma doença terminal, você consegue sacar o valor, reaver o valor do seguro. Porque muitas vezes hoje os bancos, o que eles fazem, as seguradoras? Eles fazem de tudo para que você pague, mas eles não te paguem. Você paga, mas você não recebe. Então, quando você for fazer um seguro, principalmente pensando na hipótese de uma doença terminal, futuro, uma doença grave, você já tem que pedir para o seu corretor, ou até mesmo para o gerente do seu banco, incluir essa cláusula. Não pensar somente em caso de falecimento ou em caso de acidente, mas sim também pensar em caso de alguma doença terminal. Né? Que às vezes, entra aquele fato também, que tem a prerrogativa de que não é só você ter o câncer que eu tenho direito. O câncer ele tem que te causar alguma
deixar você debilitado, que você não consiga prover o seu sustento e você tem resguardado um seguro, um FGTS, mas sempre pensando que naquele contrato, naquele seguro, tenha essa cláusula te assegurando que se porventura você for diagnosticado com câncer e você estiver debilitado, você sacar esse valor. Porque, como eu falei, muita gente tem o diagnóstico de câncer, mas é um câncer que você está normal e você tem expectativa de cura. Entendi, doutora, entendi. Doutora, vai lá. E o povo tá perguntando. O que é LOAS, doutora? Me disseram que eu tenho direito ao LOAS. E o que é LOAS? O LOAS ele é o BPC. Só que popularmente chamam de LOAS. O que significa o LOAS BPC? É um benefício de prestação continuada. Esse BPC, ele tem requisitos para recebimento. A pessoa, ela tem que estar em estado de vulnerabilidade, né? Ela não poder prover o seu próprio sustento. Mas ele tem um requisito para recebimento. Você precisa ter acima de 65 anos ou, se você tiver abaixo dessa idade, você ter alguma deficiência que te impeça de prover o seu próprio sustento. Vamos supor que você é acometido do câncer e o câncer te deixou uma sequela. E você não tem como você prover o seu sustento e você também depende de uma pessoa para te cuidar. Você tem direito a receber o BPC LOAS. E nesse caso, não precisa, às vezes, de um advogado. Se você tiver toda a documentação médica, inclusive o relatório médico, que o relatório médico é um documento de suma importância para qualquer pedido de benefício previdenciário que envolve a doença câncer, independente da patologia. Não adianta falar que você tem câncer, você tem que provar. Sim, e a prova é o relatório médico. Então, às vezes a gente fala assim, pega uma cartinha do médico, o INSS, o INSS aceita, mas o que vai comandar é aquele relatório médico. Então, assim, o BPC LOAS é devido para aquele paciente que ele é acometido de alguma sequela, impossibilitado de trabalhar, de prover o seu sustento e também depende tem um dependente para lhe cuidar e também aquele idoso acima de 65 anos. E esse BPC, que é o benefício de prestação continuada, é para aquela pessoa que também nunca contribuiu para o INSS. Ele não precisa de contribuição do INSS para receber. Por isso que ele tem esses certos requisitos também para que o INSS te pague. Muito bem, muito bem. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou aqui apaixonada por tantas informações de qualidade. Bastante. E o povo quer saber sobre aposentadoria. Doutora, estou com câncer. Posso entrar com pedido da minha aposentadoria? Eu tenho que estar morrendo para conseguir. Então, quando a gente fala em aposentadoria, primeira coisa, você tem que ter contribuição previdenciária. Né? A contribuição, como eu falei, se você nunca contribuiu, a gente vai lá no BPC LOAS. E o BPC LOAS, ele não é uma aposentadoria. Mas a aposentadoria, você tem que ter o recolhimento previdenciário. A gente tem a questão também, a gente fala muito da questão da carência. O que é essa carência? Você tem que ter uma série de pagamentos para o INSS para ele te pagar. Mas no caso do câncer, ele não tem carência. Então, a partir do momento que você contribui para o INSS, pode ser até pelo carnezinho, uma pessoa que é autônoma, ou aquela dona de casa, que ela às vezes desconfia, até uma dica, se você desconfia que você pode ter um câncer, uma doença grave, e você não trabalha ou é autônomo, antes de você ter o diagnóstico da doença, faça a contribuição, porque amanhã ou depois você pode receber esse benefício previdenciário que vai te assegurar a uma vida digna, porque você vai precisar de comprar remédio e precisar do teu custeio do teu tratamento. Então, quando a gente fala de aposentadoria, quando você se aposenta, existe a possibilidade de aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez. Então, ali no caso da doença, ela se enquadra na da invalidez. Mas, assim, o câncer, ele tem que te deixar inválido para você trabalhar, para você conseguir se aposentar. E é uma aposentadoria que você é permanente. Muito bem, doutora, muito bem. Eu fico um pouco preocupada porque, assim, dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala sobre a quantidade de casos de pacientes oncológicos que têm aparecido. E a senhora mencionou aí que mais de 40%. A Organização Mundial da Saúde tinha nos repassado, que está aqui, né, no site para quem quiser ver, que até 2030, 1 a cada 10 pessoas do Brasil pode estar com câncer. E isso é assustador. Muito. Né? E eu vou além, doutora.
Você falou muito sobre as nossas escolhas, que é isso que você quis dizer. Quando você mencionou sobre a importância da alimentação saudável, porque na época dos nossos avós, na época da minha mãe, um pintinho, por exemplo, ele demorava de 30 a 60 dias para ficar pronto? Não! Ele demorava um ano e meio, um pintinho, para ele estar bom para o corte, para ele estar bom para o abate. Hoje, um pintinho, para ficar todo bombadão e ir para a prateleira do mercado, ele demora 20 dias. E o que você está dizendo é justamente isso, que antigamente as pessoas tinham câncer porque bebiam ou porque fumavam. Exatamente. Hoje em dia as pessoas têm câncer devido às suas escolhas, é isso? Exatamente. Hoje em dia é essa questão mesmo, a escolha da alimentação. Porque assim, a gente fala, mas eu não consigo comer saudável, porque eu não gosto. Como eu falei, a indústria ela tá presente permanentemente nas nossas vidas. Então, é aquela dica que a gente sempre fala, você tem que descascar mais e desembrulhar menos. Porque a gente tem muita química embutida nos nossos alimentos. Desde uma bolacha recheada, um chocolate, a gente vê que houve também muita mudança no gosto, né, de um alimento, pode mesmo industrializado, aquele alimento que você comia lá atrás, que era mais gostoso, o chocolate, hoje teve estudos também que viram que o chocolate teve alteração no sabor, justamente porque a introdução de química nos alimentos está modificando as nossas células, deixando-as cancerígenas, ou seja, com base naquela alimentação que você teve, às vezes você tem uma vida saudável, você faz academia, você é atleta, mas devido à sua alimentação, acabou moldando a sua célula, que acabou gerando uma célula do câncer. E, às vezes, uma única célula, ela se espalhando pelo seu corpo, ela vai gerando mutação nas demais e acaba gerando a doença. Porque, que nem eu falo, o nosso corpo ele é como se fosse uma máquina, né? Você tem que cuidar, você tem que moldar. E, às vezes, uma coisinha, ela pode gerar influência no seu corpo inteiro. E é isso que o câncer faz. E por isso que hoje os médicos, existem a indústria farmacêutica que a gente fala, que ela está presente justamente para medicar aquele paciente. Então, assim, hoje é mais fácil você tratar a causa do que você medicar. Então, o que está causando o câncer? Então, a gente tentar delimitar hoje, tentar fazer mais exercício, tentar comer mais forma saudável. Mais saudável, evitar industrializado. Assim, a gente sabe que é difícil porque a nossa vida é muito corrida, né? Mas tentar comer uma fruta, escolher alimentos mais saudáveis. Muito bem. Doutora, eu fico aqui pensando enquanto você está falando, e nesse mês de outubro a gente palestra muito, sabe, em muitas empresas, e é justamente isso. Vou lhe dizer algo muito sério. A senhora sabe que tem lugares que eu já vou há 5, 6 anos. Sim. E o ano passado eu comecei a fazer uma pergunta diferente. A gente sempre fala sobre cuidados da saúde o tempo todo. A tua saúde é o seu maior patrimônio, não é o seu carro, não é a sua maravilhosa casa, não é a sua poupança, a poupança em dinheiro que você tenha. Não é. E as pessoas entendem aquilo. Aí eu vou além, eu falo assim, vamos fazer assim. Eu quero que todos olhem para mim. Eu peço para que todas olhem para mim. E eu digo que eu não quero expor ninguém. Então, eu vou fazer a pergunta e eu peço para que as pessoas pisquem para mim. O que acontece? Eu começo. Quem aqui já faz mais de 5 anos que não faz o seu exame? E saio assim, olhando uma por uma, para ver o que é que elas falam. A senhora acha que eu acho ou não acho pessoas que fazem mais de 5 anos que não fizeram o seu preventivo? Acha. Aí eu vou. Me diga, quem aqui fez seu preventivo entre 2 e 3 anos? A senhora acha que eu acho ou não acho? Acho. E eu vou além, pergunto, quem aqui nunca fez o seu preventivo? Acho ou não acho, doutora? Acho. E infelizmente eu acho. Aí eu levo as pessoas a pensarem sobre, sabe? Eu sempre peço para que elas lembrem da artista pública, da figura pública mais recente que faleceu de câncer. E todos falam unanimemente que é a Preta Gil, que realmente recentemente foi a última, né?
E eu falo sempre sobre a dor dela e como isso chocou a todos nós. Porém, hoje em dia, as pessoas ouvem falar sobre prevenção, ouvem falar sobre a doença e não procuram tratamento, não procuram se cuidar. Por quê? Aí eu penso, eu acho que elas devem achar que são mulheres maravilhas ou super-homens, porque homens também. Mas elas esquecem que tanto a Mulher Maravilha quanto o Super-Homem tem suas fraquezas. Sim. Acredito que as pessoas, elas fecham os olhos para si. Porque uma coisa é você saber que aquela pessoa é cometida de um câncer de mama, o câncer do colo do útero, que se você não tiver um acompanhamento médico, no mínimo de uma vez ao ano, às vezes você pode estar acometida daquela doença e você nem imaginar, porque às vezes ela não demonstra sinal, você não sente nada. Quando você vai descobrir, já é tarde. Aí você vai parar e você vai pensar, por que eu não fui no exame antes? Por que eu não fiz o exame antes? Por que eu não procurei um médico antes? Até porque essa situação de procura de um oncologista, de ajuda médica, claro que para você fazer os exames não se inicia no oncologista, se inicia com a sua ginecologista. Clínico geral, ginecologista, sim, né? Sim. Então, assim, porque você, às vezes, tem certas pessoas que às vezes dar aquele primeiro passo é difícil. Medo de descobrir uma doença? Será? Certeza. Porque, exatamente, porque assim, depois que você já tem, para você correr atrás dos prejuízos é mais difícil. Então, você sabendo que tem a possibilidade de você ter essa doença, porque a gente é humano. Então, a gente sendo humano, a gente está cometido de qualquer possibilidade de ter doença. Então, a gente abrir os olhos para dar esse primeiro passo, para investigar, para verificar se a sua saúde tá em dia, é a melhor coisa que você faz. Porque, às vezes, não é só para você. É para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Porque se você tiver um filho menor, assim como eu, tenho 2 pequenos, se você não tiver com uma saúde boa, se você não tiver bem, quem vai cuidar deles? Exatamente, doutora. Né? Então, pensar na gente e nesse núcleo familiar que tanto ama a gente, né? Exatamente. Doutora, o povo quer saber. Muito boa tarde, Dai. Muito boa tarde, Josiane Mota. Muito boa tarde, Dene. Muito boa tarde, Silvana. Muito boa tarde, Eliseu Giovanella. Muito boa tarde para o Luan Azevedo, parceiraça aqui da rádio, Josiane Mota também. Satisfação e alegria falar com vocês. Doutora, o que um plano de saúde não pode negar? O plano de saúde ele não pode negar o tratamento do paciente oncológico, de forma alguma, independente se esse tratamento é de alto custo ou não. A partir do momento que você tem o plano de saúde, você pode ter feito o teu plano de saúde hoje. Se você tiver alguma emergência, o plano ele é obrigatório a te fornecer o tratamento para aquele plano. Porque eu tive uma situação parecida assim, que eu tive que ajuizar uma ação. Um paciente ele fez um plano de saúde. O plano de saúde ele te dá um prazo de 24 horas para urgência e emergência e para início de tratamentos 180 dias. Então, o que o plano faz? Muitas vezes, eles usam desse prazo para uma negativa de um tratamento. Às vezes, um tratamento de câncer, um tratamento para homens de próstata, para mulheres, um tratamento, qualquer tratamento. Então, o que você faz? Se houver essa negativa, você faz o requerimento novamente faz uma reclamação junto à ANS. Se a ANS der procedente, o plano cumpre, mas normalmente a ANS faz essa normativa de pedir para os planos de saúde cumprirem, mesmo assim o plano de saúde não cumpre, e a única alternativa daquele paciente é buscar o judiciário. Porque a única forma de fazer com que o plano de saúde, muitas vezes o próprio SUS, cumpra aquele dever legal de assistir aquele paciente, de fornecer um tratamento digno para aquela vida, é o judiciário. Porque a partir do momento que o judiciário ordena ele fazer isso, o plano vai fazer. Porque ele sabe que amanhã ou depois vai sair caro para ele. Porque para o plano de saúde é uma vida, mas para a gente não. Para a gente é a nossa vida. Muito bem, muito bem. E as perguntas continuam. Aproveita, Brasil. Aproveita, meu povo, porque a doutora Daniela está sanando todas as dúvidas nesse sentido e ela vai voltar. Eu só preciso ver como é que está a agenda dela, porque tem muitas perguntas aqui sendo encaminhadas para mim no privado. Adri, eu gostaria de saber disso. Adri, eu gostaria de saber daquilo. Outras pautas que não sejam sobre o câncer. E hoje nós estamos falando sobre os direitos do paciente oncológico. Fica ligado, tem uma pergunta, faça.
Nós temos aí alguns minutos ainda sobre. Doutora, isenção do IPVA. Paciente oncológico tem esse direito? Depende da normativa de cada estado, porque o IPVA, ele é estadual. Então, assim, no estado do Paraná, ele tem isenção para pacientes de transtorno ao aspecto autista, mas teria que analisar a princípio de cada estado, se existe normativa ou não. Entendi, doutora. Muito bem, muito bem. Manda um abraço aí pra Josiane Mota, pra Rose, pra Bianca, que tá chegando. Beijo, todas as meninas, os meninos também. Isso mesmo. A todos os ouvintes da Rádio Paraná, um abraço e um beijo a todos. Muito bem. Doutora, como eu faço para entrar em contato com você para poder entrar com ação? Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Eu tenho o Instagram do escritório, né? Que é a doutora Daniela. Eu vou compartilhar com vocês daí. Tem o Instagram, vocês podem entrar pelo Instagram, que tem o link do WhatsApp, do telefone, e vocês podem me procurar pelas redes sociais. Muito bem. Como é que tá nas redes sociais no geral? Tá como doutora Daniela Varela. Muito bem. Doutora Daniela Varela. Olha, Leonie Elisha, como está você, minha amiga? Prazer em vê-la aqui de Curitiba. E ela é do segmento judaico, viu? Que Uma bacana. maravilha. Escuta, doutora, o povo quer saber também sobre a isenção do imposto de renda no caso de algum problema de saúde. Não necessariamente, somente o câncer, melhor dizendo. Hoje a gente tem uma lei, que a lei ela estipula a isenção do imposto de renda para doenças graves. Então, se você tem uma doença grave, você pode ter direito, sim, à isenção do imposto de renda. Mas lembrando que é imposto de renda apenas para recebimento de pensão e benefício previdenciário. Eu tenho um aluguel, eu tenho um fundo de investimento, eu tenho outros recebíveis, tenho isenção do imposto de renda nesses casos? Daí não. Que é uma questão mais tributária, né? Exatamente. Doutora, vamos continuar. Hoje em dia, quais são as garantias que nós temos no caso de uma cirurgia? Aqui ela está falando sobre a reconstrução mamária, que já é direito. Sim, é um direito, sim. Vocês têm direito, sim, à realização da cirurgia, têm direito ao acompanhamento, vocês têm direito ao tratamento depois dessa cirurgia, o acompanhamento médico, justamente porque é um fato que vem acontecendo pelo fato do avanço da doença, né? Então, é um direito que já está garantido, sim. Tá. Outra pergunta, doutora. Eu acho que se dependesse, a gente ia ficar aqui o tempo todo. Eu acho que sim. Respondendo as perguntas. Sou paciente oncológica, porém tenho 32 anos de idade. E não querem deixar acompanhante comigo, mas eu tenho esse direito ou não tenho? Tem, sim. Tem direito a um acompanhante, sim. Justamente pelo fato de ser como você é uma pessoa nova, tem 32 anos de idade. Hoje, como eu falei, é uma doença que, querendo ou não, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica fragilizado. Claro que também tem que ter o direito ao acompanhamento de um acompanhante para acompanhar o seu tratamento, a questão psicológica também, para a gente trabalhar o psicológico. Sim. E tem muitos hospitais que não obedecem, né? Principalmente numa questão de uma cirurgia. E tem direito, sim, a acompanhante. Tem que ter, sim. Muito bem. Doutora, estão pedindo aqui para que a senhora dê algumas dicas de como se preparar, né, para ir até um advogado. Quais são as documentações mais relevantes que eu preciso levar? Se eu preciso descrever detalhadamente o meu caso, sabe? Querem saber como é que funciona isso. Vou pegar uma água pra gente. Mas já depende volto. do quê? Qual seria o pedido? Paciente oncológico. Mas seria um ele processo. vai entrar fazendo a solicitação da aposentadoria. Sim. Porque Ele quer carro, pelo que eu estou vendo aqui, a questão da isenção de veículo, IPVA. Sim. O que ele consegue diante disso tudo? Quais são as documentações para conseguir esses benefícios? Só vou pegar uma água. Perfeito. Então, assim, vai depender. A documentação, ela vai depender do teu caso. Por exemplo, se você vai dar entrada num benefício previdenciário, você precisa dos seus documentos pessoais. Eu sempre oriento os pacientes a levarem a receita médica para demonstrar o medicamento e principalmente o prontuário médico.
Então, eu sempre solicito prontuário médico. Além do prontuário médico, é o laudo médico, inclusive, que é o relatório médico, que nesse relatório vai estar toda a sua vida de saúde, tudo o que você fez, como você está, a evolução da doença. Então, assim, principalmente RG, CPF, comprovante de residência, prontuário médico, o laudo médico, aí contendo a evolução da doença. Seriam praticamente esses os documentos que comprovam a existência da patologia, em que grau que ela se encontra. E assim, dependendo da situação que você vai pedir, o profissional vai analisar para ver se você está capacitado. Por exemplo, no caso da compra de um veículo. Para você comprar um veículo, você vai precisar justamente dessa documentação, que é a documentação do laudo médico, né? Contendo o relatório médico contendo a evolução da doença. Já não vai precisar do teu prontuário médico. Apenas o relatório médico com, às vezes, uma carta do médico, você já consegue comprovar. Diferente do caso de uma aposentadoria, um pedido de uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, que daí é todo esse relatório médico, prontuário médico, documentos documentos pessoais, comprovante de residência. Então, são básicos os documentos, né? Que são e eu sempre falo para os pacientes, guardem todos os exames, desde o início até o final, porque às vezes você pode falar assim, mas eu tenho um documento lá do começo, mas a minha doença hoje ela evoluiu ou ela melhorou. Mesmo assim, guarde tudo, porque quanto mais documento você tiver, quanto mais provas você tiver que guarnecem o seu direito, é a melhor coisa que você tem para você garantir o seu direito. Muito bem, doutora, muito bem. E a Dayana está perguntando aqui, doutora, para quem não consegue criar a conta Gov, como faz para dar entrada na aposentadoria? Mas por qual motivo que você não consegue criar a tua conta Gov? Por que você não consegue criar sua conta Gov, Dayana? Conta aqui pra gente. Por que você não consegue? Tem algum impedimento? Porque é super simples, assim. Hoje o portal do Gov, ele é bem fácil de você conseguir criar uma conta. A não ser que você tenha algum problema no seu CPF, às vezes o seu celular. Se você for criar pelo aplicativo do celular, às vezes o celular não consegue pegar o seu reconhecimento facial. Porque, assim, na plataforma Gov, a gente tem 3 níveis de conta. A conta prata, a conta bronze e a conta ouro. Normalmente, quando a pessoa ela não tem conta em banco, ela é uma pessoa mais simples, não tem tanto relacionamento com instituições... Ela disse que não dá certo, colocou aqui. Mas ela chegou... Veio alguma mensagem, alguma coisa? Será que já não criaram no número do CPF dela e ela não tem acesso à senha? O certo era ela... Olha isso, Day. Qualquer coisa eu vejo com a doutora, porque a doutora fica pertinho da nossa instituição. Porque de repente você consegue ver com ela. Você pode ela. até fazer o seguinte, como você vai dar entrada no teu pedido, teu benefício previdenciário, você pode se dirigir até uma unidade do INSS e você tentar pedir uma senha da plataforma Gov e eles tentar te auxiliar por lá, porque algum dado teu não tá batendo. Ou pode ser porque hoje, com a internet facilitando a vida de todos, a gente sabe que tem muitos golpistas também que detêm informações de beneficiários ou de pessoas CPF e acabam fazendo contas junto à plataforma Gov, que quando aquela pessoa, de fato, vai fazer a sua conta, ela acaba tendo obstáculos, porque alguém já criou essa conta lá atrás para ela e a pessoa às vezes não sabe a senha. Então, isso está acontecendo muito. Que situação, doutora, que situação. Doutora Daniela, o negócio é o seguinte, faltam apenas 5 minutinhos. A hora passa, né? Para a senhora ir, mas nós vamos continuar aqui. A senhora vai, mas eu vou continuar até as 4, que é o horário do programa, né? E vamos continuar falando, sim, sobre os direitos. Doutora, me diga uma coisa. O que mais lhe assustou em todos esses anos como advogado nessa questão dos direitos à saúde? Qual foi sua maior luta nesse sentido? A minha maior luta hoje foi ver que o direito do paciente não é respeitado. Que para aquela instituição, para aquele plano de saúde, você é mais um. Eles tratam os pacientes, até a gente mesmo, como se fossem números. E nós não somos números. Então, assim, hoje, o advogado, aquele advogado que você confia, nós
temos o papel de lutar por uma vida digna daquele paciente que busca o tratamento a qual é negado. Então, hoje, a dignidade da pessoa humana ela tem que ser respeitada independente de quem seja. Então, assim, hoje a gente veste a camisa por aquele paciente porque a gente sabe que o paciente, ele não tem mais estrutura psicológica para lutar pelo seu direito. Mas nós, como advogados, nós, como pessoas que somos auxiliares daqueles, nós temos que fazer frente para que o direito dele seja respeitado. Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. Doutora! Top! É exatamente Obrigada. isso. Eu sei que você precisa sair, mas nós vamos continuar por aqui falando sobre os direitos. Então, doutora, eu vou te dar a oportunidade para você poder dar o seu alô para quem você quiser. E você continue conosco, vamos continuar ao vivo. Porém, eu preciso dizer que eu sou grata por você ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Falo para vocês que, assim, como eu falei, vou fazer 10 anos de advocacia. Mas, assim, sempre aquela advocacia no escritório, atuando em fórum, aquela conversa diretamente com o cliente, aquele problema que a gente resolve, mas nunca num podcast, que hoje em dia tá sendo bem popularizado e é onde a gente consegue levar informação para aquelas pessoas que hoje eu não teria acesso a elas e elas não a mim. Mas eu sei que a informação que eu passei hoje, embora seja branda, muitas coisas rasas, mas acredito que ela tenha ajudado a abrir os olhos daquelas pessoas que nunca imaginaram que teria ali na sua frente o direito, mas que nunca ninguém passou essa informação para ela. E claro, que existe N possibilidades, existe N direitos, que às vezes é muita coisa para a gente abranger aqui numa conversa ali de mais ou menos 1 hora. Gostaria muito de ficar até as 4 horas, mas eu tenho mais um compromisso, mas eu espero que da próxima vez que eu venha aqui, eu vou fazer de tudo para ficar exatamente até as 4 horas, responder todos os questionamentos de todo o pessoal, porque eu sei que as dúvidas são grandes, são extensas. E assim, se vocês quiserem os nossos ouvintes aí, que já acompanham a gente há tanto tempo... Mais de 130 mil ouvintes, doutora. Então, esses 130 mil ouvintes aí de todo o Paraná, de todo o Brasil, que acompanham a Rádio Paraná, acompanham o programa Quero Mais Saúde. A ONG Eva. É a ONG Eva, que é um projeto que eu conheço há anos, conheço a Adri há anos. Então, ela já tentou me trazer por outras vezes aqui, mas não tive a oportunidade, mas hoje deu certo, graças a Deus. Então, assim, vocês ouvintes que sempre estão com a gente, que participa desse programa maravilhoso, que é onde traz profissionais da área da saúde, da área do direito, trazendo esse conforto para os pacientes oncológicos, para os pacientes, independente da sua patologia. Se vocês quiserem já elaborar perguntas, deixar... até no meu Instagram, vou começar a ficar mais ativa, deixar caixinhas de perguntas para a gente já ir criando esse relacionamento, já ter umas perguntas já pré-definidas para quando vir aqui responder para vocês. Tem algumas perguntas que são mais complexas, que dependem mais de tempo, a gente pode ir conversando e numa próxima oportunidade a gente ter mais questionamentos, né? Porque acredito que as dúvidas são bastantes. Exatamente, doutora. O meu abraço para a senhora e eu aguardo você em novembro, hein? Já veja aí uma quarta-feira para estar aqui conosco. Pode deixar. Deixo aqui, firmo o meu compromisso. Em novembro estarei aqui. Tá certo, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, agradeço a todos os ouvintes. E, se caso quiserem me contactar, tem as redes sociais, doutora.daniela Varela. Até se vocês jogarem meu nome lá no Google, Daniela Varela Cordeiro, vai aparecer as minhas redes sociais, tem meu contato e fico à disposição. Nós vamos compartilhar aqui também, doutora. Então tá bom, agradeço a oportunidade mais uma vez. Imagine, nós que agradecemos, um abraço. Até mais, até a próxima. E nós vamos continuar por aqui. Olha só que maravilha, quantas informações de qualidade. E o que nos deixa bastante feliz é saber que nós podemos ter alguém que lute por nós, que fala sobre os nossos direitos. Então, assim, gente, ao consultar um advogado sobre os seus direitos à saúde, pergunte sobre as leis aplicáveis ao seu caso específico, se há coberturas obrigatórias que o plano deve fornecer. Deixa eu só dar um tchauzinho. Doutora, dá um beijo aqui pro povo nos ver. Beijo, pessoal. Até a próxima. E vamos que vamos! Vamos que vamos. E, conscientização, Outubro Rosa. Vamos abrir os olhos, porque a saúde é uma só.
É isso aí, Minha vida doutora. é uma só também. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até, doutora, obrigada. Gente, é sobre isso. Então, nós precisamos entender que, que você tem que entender se há cobertura obrigatória que o seu plano de saúde deve fazer. Você precisa também saber que precisa questionar sobre os procedimentos para obter uma liminar, quais são os documentos necessários, né? Então, quando você for procurar um advogado, vá já consciente nesse sentido. Se você é um paciente oncológico ou tem algum outro tipo de doença crônica e vai correr atrás dos seus direitos, primeiro, pergunte a ele: quais são os meus direitos básicos como paciente, tanto no sistema público quanto no privado? Essa é uma das perguntas. A outra: qual é a relação entre o Código de Defesa do Consumidor e o meu direito à saúde? Doutora, pode entrar. É uma que entra e a outra que sai. Adriane Ribeiro, Fala, patrão. estou aqui invadindo o seu espaço. Por favor, se assentem. Estou invadindo o seu espaço. Olha lá, a doutora já está nas câmeras da Rádio Paraná Oficial. Adriane, eu quero te apresentar a doutora Thaísa. A doutora Larissa, que ela é mais tímida, né? Na conversa ela é mais tímida, e essa aqui fala e ri mais, a Larissa fala mais e ri mais, e aqui deu tudo errado. Como assim, produção? Como assim deu tudo errado? Eu tô vendo que a cor do fundo do teu programa está combinando com a blusa da doutora Thaísa. Olha aqui, doutora. Olha aqui, gente. Doutora Thaísa, ao vivo e a cores, para você, Brasil. Thaísa. Thaísa Taques. Thaísa Taques. Não, isso. Esse nome já foi combinado. Viu só? Entendeu? A mãe e o pai já combinou desde a hora que nasceu. Thaísa Taques. Já vai? E elas falam sobre direito previdenciário. Tudo que nós queríamos. Bora lá, então? Doutora Thaísa Taques. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes ao vivo pelo Quero Mais Saúde, pela ONG Eva.Vida, mais de 50 mil seguidores, pela Rádio Paraná Oficial para todo o estado do Paraná. Bora lá, se apresente, por favor. Adri, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Adri, meu nome é Thaísa. Vou vencer aqui, sentar ao seu lado. Venha, doutora Larissa. Aqui do meu lado, doutora, não é do lado seu não, tá? Agora eu tenho que arrumar as câmeras aqui. Só um momento aqui, vamos arrumar as câmeras. Agora temos que editar aqui as câmeras para que todos possam ver a doutora Thaísa e a doutora Larissa. Até parece nome de dupla sertaneja. Eu tô achando também, meu patrão. Tô achando também. Então, assim, gente, só para vocês entenderem. A doutora Daniela acabou de sair. Nós estávamos falando sobre os direitos do paciente oncológico, do direito à saúde. E agora nós estamos aqui com a doutora Thaísa e a doutora Larissa. Adri, posso te dar um conselho? Pois não. Estávamos lá fora com a doutora Larissa e com a doutora Thaísa, falando sobre as pacientes oncológicas. E elas falaram sobre alguns direitos que essas pacientes têm, que talvez as mulheres ligadas à ONG Eva, as mulheres pacientes oncológicas, não saibam desses benefícios. E a doutora Larissa e a doutora Thaísa têm aí uma dica para todas essas mulheres. Vamos à dica, então. Por favor, que o povo quer ouvir. Quem fala primeiro? Vamos lá. Então, Adri, a gente faz muito o afastamento temporário ou definitivo pelo INSS assim que a paciente está acometida dessa doença, né? Até para que ela consiga se cuidar, se tratar, né? Então, o INSS, ele funciona como um braço auxiliando. Fora isso, nós temos aí mais uma dica que a doutora Larissa vai dar sobre o imposto de renda dessas pacientes. Doutora. Muito bem, doutora, por favor. Então, todas as pessoas acometidas pela neoplasia maligna, elas têm direito, caso elas sejam aposentadas, pensionistas ou podem, inclusive, ser militar reformado.
na verdade, a lei obriga a não pagamento de imposto de renda. E isso, além da pessoa ter esse direito, ela tem direito ainda a receber retroativo os últimos 5 anos que ela pagou indevidamente. Mas E muitos clientes não sabem disso. A gente conversa no escritório sobre isso, sobre essa isenção do imposto de renda. E é uma surpresa. Então, eu acho interessante os seus ouvintes saberem disso, porque muitas vezes são pensionistas, já estão aposentados, né? Então, fica a dica. muito bem, muito bem. Doutora Thaísa. Thaísa. A doutora Daniela entrou também. Beijo, doutora. A doutora que acabou de sair aqui agora. Doutora Thaísa, eu fui aqui pesquisar rapidamente, né, sobre o seu trabalho. A senhora trabalha com direito previdenciário, né, que é o ramo do direito público que estuda e regulamenta a seguridade social, incluindo a previdência, saúde e assistência social, correto? Correto, Adri. E a sua função principal é? A minha função é ajudar as pessoas a elas entenderem que se elas estão pagando o INSS, elas têm o direito a uma aposentadoria. Com que idade, com que requisitos, quanto eu vou receber, em que momento eu vou me aposentar. É isso que eu faço, eu oriento. As pessoas que não estão pagando o INSS, muitas têm direito ao benefício assistencial, que é o LOAS, né? Que geralmente é concedido para a pessoa que tem uma renda um pouquinho menor e também tem um auxílio a esse braço do Estado. Nós também cuidamos do planejamento previdenciário, que são pessoas aí em começo e meio de carreira, que pensam, nossa, será que eu vou pagar do INSS? Pessoal, o INSS, ele é obrigatório. É direito. Se você trabalha, você tem que estar pagando o INSS. Se você é autônomo e está declarando que você efetivamente recebeu aquele valor, o INSS ele é um imposto. E muitas pessoas não sabem disso, acabam pagando como se fosse uma previdência privada, né? Então, o nosso trabalho é orientar para que não tenham surpresas futuras e, principalmente, além de ser um imposto, qual é o momento que isso vai chegar na vida da pessoa como uma ajuda financeira. E no dia a dia do escritório, Adri, a gente recebe pessoas que elas pensam, poxa, minha renda está baixa, estou recebendo um salário e meio, a gente faz revisões, onde a gente aumenta, porque geralmente quando a gente está na correria do dia a dia, nossa vida é muito corrida, a gente não para pensar. E o momento que eu pisar no freio? Né? Então, nós estamos aqui para que esse momento você tenha essa renda que você tanto contribuiu da melhor maneira possível. É uma maneira com que você tenha esse retorno e consiga ter a tranquilidade no momento em que você ou for parar, ou, Adri, nós temos muitas pessoas que se aposentam, tem isso como uma segunda renda e continuam na atividade. Então, ela tem a renda do trabalho e tem a renda da atividade. Doutora, muito, muito, muito importante essa sua fala. Porém, o povo quer saber. Aqui no nosso programa é muito legal, porque as pessoas fazem muitas perguntas. E agora, qual das duas vai me responder essa pergunta? Sou paciente oncológica e fico muito pensativa quanto à pensão por morte, caso venha a falecer. Como vai ficar a minha família? Quem pode me responder? Bom, depende da situação dela junto ao INSS. Tá? Ótimo, já ela precisa explica primeiro bem. verificar se ela tem qualidade de segurado, isso é importantíssimo, ou seja, se ela está em dia com as contribuições previdenciárias dela, para que ela tenha o direito não só ao auxílio, né, por incapacidade temporária, que a doutora Thaísa acabou de falar, mas também para dar direito aos filhos delas menores e ao marido, tá? Caso ela tenha, de receber a pensão. Então, ela precisa verificar, existe uma situação, um relatório que o INSS mesmo, ela pode ir no site do meu INSS e verificar esse documento que chama CNIS. Tá? Esse documento, ela vai verificar como que estão
as contribuições dela junto ao INSS para verificar o direito dela, se terá ou não, caso ela venha, né, a acontecer alguma coisa com ela. Certo. Próxima pergunta. Tenho tuberculose ativa. Essa é uma doença passível de aposentadoria, doutora? Vamos lá, pode deixar que a gente vai virando aqui, ó. A gente não se programou para duas, que geralmente estamos do lado da outra. Aí facilita a nossa vida. Mas vamos lá, fica à vontade, doutora. Obrigada, Adri. Quem sabe faz ao vivo, não é? É isso aí. 20 anos aí nessa área, a gente tem que saber responder tudo que vem. Exatamente. Adri, veja, a tuberculose ativa, sim, dá direito, né? Dependendo do grau da doença, até a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, que teve uma reforma da Previdência em 2019 e mudou os nomes. Mas o nome que o pessoal conhece, o nome aí de anos, é a aposentadoria por incapacidade. A tuberculose, ela dá efetivamente esse direito se ela tiver em condições graves. Mesmo os pacientes oncológicos, não é que você vai ter a doença, vai ter a tuberculose, vai ter a neoplasia maligna e vai ter efetivamente o direito de se aposentar. Olha, eu tenho a doença, eu vou ter a aposentadoria, como é no caso da isenção que a doutora Larissa falou, que você tem a doença, você tem o direito à isenção de imposto de renda. A aposentadoria é um pouquinho diferente, é olhado como um todo. E esse todo é como você está, como é que está a sua saúde. Então, a pessoa teve tuberculose, teve a doença oncológica no começo da vida dela ali e tá bem. Vai ter um afastamento temporário enquanto está se tratando e depois ela se curou, ela volta efetivamente a trabalhar. Não, foi um caso mais grave, né? A tuberculose, a doença oncológica, enfim, a doença veio e trouxe outros sintomas, a pessoa efetivamente é feita uma perícia para ver como que está o quadro geral do paciente. E através dessa perícia, geralmente o INSS é muito duro, nega, a pessoa fala assim, nem vou tentar o INSS mais, porque não vai dar certo. Mas a justiça aí, judicialmente, a gente entra, faz quesitos para o perito, junta a documentação, apoia, e na justiça o olhar é um pouco mais brando. Então, é visto como um todo, Adri. Deu um pouquinho para... Claro, deu para entender sim. E vamos lá. Escute, quais são os meus direitos de paciente em relação à privacidade e ao sigilo de medicamentos? Então, veja, até muito, muito bacana essa tua pergunta, porque a minha segunda especialização é direito médico. Né? Hoje a gente só atua no previdenciário, porque, né, a nossa gama de atendimentos é muito grande e é muito satisfatório a gente poder ajudar. É realmente o que a gente gosta de fazer, mas aí no meio da minha vida fui estudar o direito médico e sim, você tem o direito de sigilo, a medicação, a tratamento, ao prontuário, é um direito seu. Só pode haver qualquer divulgação com a sua autorização. Tanto que quando você pede, tem uma alta num tratamento hospitalar e tudo mais, você tem que assinar ou alguém da sua família que tenha poderes para tanto, para receber um prontuário. Com a medicação é exatamente a mesma coisa. Que maravilha, doutora! E o povo quer saber. E, pelo jeito, nós vamos ter que ficar aqui mais um tempão hoje, porque o povo não para de perguntar. Seja muito bem-vinda, Gisele, seja muito bem-vindo, Dom Marcos, seja bem-vindo, meus filhos Araucária, seja muito bem-vinda, Aline, seja muito bem-vindo todos vocês, que estão cheio de perguntas. Então, doutora, tem uma pergunta que muito me chamou a atenção. Daí vocês me dizem qual das duas vai falar sobre. A pergunta é: quais são os meus direitos em caso de erro médico ou de diagnóstico incorreto? Para quem eu pando? Na verdade, assim... Peraí, deixa eu virar aqui que o povo quer ver, amiga. Vai lá. Na verdade, assim, os advogados trabalham igual médicos, né? Cada um tem uma especialidade. E a nossa especialidade é o previdenciário, né? A gente dá umas pinceladas aqui, uma pincelada ali,
mas a pergunta, na verdade, não está muito dentro dessa área, então eu creio que é interessante a gente guardar um pouquinho para o previdenciário as perguntas, Adri. Tá ótimo, sem problema, sem problema. A câmera vai continuar aí contigo, doutora, e vamos voltar na questão do previdenciário, tá? Doutora, me diga uma coisa, quando se fala de previdenciário, as pessoas precisam entender qual é o seu trabalho. É tudo que dá acesso à previdência, tais como INSS, tais como aposentadoria e que mais? Na verdade, quando a pessoa... tem várias formas de você estar vinculado ao INSS, não só quando você tem uma carteira de trabalho. Você, quando está recebendo qualquer tipo de benefício? Benefício não. Quando você está recebendo qualquer pecúnia, qualquer valor, você é obrigado a contribuir para o INSS. Isso é uma situação que as pessoas não sabem. O INSS é compulsório, né? Então, é muito interessante porque, às vezes, a pessoa acha que eu não tenho a carteira assinada, então eu não tenho direito ao INSS. Tem direito, caso esteja contribuindo, tem direito a todos os benefícios, tais como auxílio doença, como a doutora Thais falou, auxílio por incapacidade permanente, que é auxílio por invalidez antigo, aposentadoria, e os beneficiários, que são a família, tem direito à pensão por morte, né, caso a pessoa venha a falecer. Perfeito. Próxima pergunta. Qual é a melhor regra de aposentadoria para o meu caso? Tenho 57 anos, sou motorista de caminhão. É por tempo de contribuição ou não? No seu caso, eu não Pode sei trazer o nome, o microfone. eu não sei Olívio Salvador. Seu Olívio. No seu caso, é muito interessante fazer uma análise mais aprofundada, porque o motorista de caminhão, ele tem direito a uma conta da aposentadoria, contabilizar o tempo de uma forma diferenciada, porque o período que ele trabalhou como motorista de caminhão, exposto à trepidação, toda a situação até do que envolve perigo, né, da profissão, o cálculo que a gente faz é um cálculo diferenciado. Então, é interessante o senhor analisar isso com bastante calma, procurar uma pessoa para analisar isso, para o senhor ver, porque não é simplesmente eu tenho tanto tempo e eu tenho tal idade. O seu tempo é maior do que o comum. Muito bem, muito bem. Ele falou aqui também que ele tem o tal do PPA. Posso fazer um gancho? Claro que sim. Ele tem o PPP. PPP. E o PPP dá para ele 40% a mais do tempo. Então, por exemplo, se ele tem 10 anos como motorista, Adri, ele vai ter 14. Se o PPP dele tá legal. Então, assim, eu tenho que ter 35 anos, mas eu tenho 25 como motorista. Preciso de mais 10? Não, Adri. Os 25 vezes 40% viram os 35. Então, é legal conversar com um advogado bem especialista, que entenda bem dessa parte de aposentadoria especial, porque é uma regra bem bacana, em que a renda fica alta e muitas vezes não precisa de tanto tempo de contribuição como as pessoas imaginam. Mas, no mínimo, aí, hoje, com a reforma, uns 27 a 30 anos, tá? Muito bem. Próxima pergunta, que para mim é até interessante. Eu vi na TV que agora quem tem mais de 60 anos pode perder a sua aposentadoria. Isso procede ou é fake news? Fake news. Uma vez aposentado, você não se desaposenta, Adri. Não existe a desaposentação. Tanto que a tese da desaposentação que nós, advogados, queríamos que vingasse, a pessoa continua trabalhando, trabalha mais 10 anos, depois isso aumenta a renda, não passou. O Fachin não deixou passar. Muito bem. Doutora, sou MEI, tenho direitos e quais são os benefícios? Não, tenho direito a quais benefícios? Passar para a doutora Larissa. Vamos lá, bora lá, meninas, que hoje é assim, porque a gente não planejou, mas tá tudo bem. Não, tá ótimo. Sim, o MEI dá direito a todos os benefícios como um segurado comum, né? A única diferença é que você vai se aposentar
no valor do salário mínimo, tá? Então tem que verificar isso, se é seu interesse. É interessante você verificar quanto tempo você se tornou MEI, porque às vezes você já tem um tempo com contribuições melhores e é sempre em cima do salário mínimo. Então, mas também tem direito a auxílio-doença, auxílio por invalidez, da mesma maneira que o segurado comum tem. Muito bem. Próxima pergunta. Sou uma mulher paciente oncológica. Já estou de alta, mas fazendo acompanhamento. Então, não está de alta, porque fica fazendo acompanhamento por 5 anos. Encontro muita dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. O que me recomendaria? Se a senhora tiver a qualidade de segurada que eu falei, porque assim, para você ter a qualidade de segurada, tem toda uma análise também. O normal é 1 ano, tá? Em menos de 1 ano, se você contribuiu. Então, faz 6 meses que eu parei de contribuir, faz 9 meses, você tem a qualidade de segurado. Existem algumas situações na lei que fazem com que essa qualidade possa aumentar para 2 ou 3 anos ainda, tá? Mas isso tem que ser analisado cada caso. O que você tem que verificar é se você tem essa qualidade segurada e, quem sabe, pedir um auxílio-doença. Não sei se foi o caso de conseguir durante o tratamento, mas caso tenha conseguido durante o tratamento e não tenha condições de trabalhar, pede um novo auxílio-doença e verifica junto à perícia do INSS. E caso o seu médico, porque às vezes acontece isso, né? O INSS diz que a pessoa pode continuar trabalhando, mas o próprio médico, né, o médico da pessoa, diz que não há condição de trabalho. Então, isso existe a ação judicial, que você pode discutir isso na justiça, e o juiz vai mandar para um perito judicial verificar essa situação para tentar conseguir esse auxílio-doença com os retroativos desde o dia do pedido. Muito bem, meninas. São 15 horas e 48 minutos. O nosso programa encerra às 16 horas. E vamos para as últimas perguntas. Doutora, como eu posso aumentar o valor da minha aposentadoria? Posso. Eu posso só, Vai. que é a minha área, que é o planejamento previdenciário. Tá. Depende da sua situação. Se você ainda não aposentou e quer uma aposentadoria melhor, existe o planejamento previdenciário, tá? Que é bem interessante, porque você verifica todas as possibilidades, uma vez que existem várias regras de transição depois da reforma. Então, você não é só com 62 anos mulher e 65 anos homem que se aposenta. Existem várias regras de transição que pode acontecer a aposentadoria antes disso. Mas caso você seja aposentado, a gente precisa fazer uma análise do seu caso, verificar se quando da aposentadoria você realmente, o cálculo foi correto, se, como o caso do outro ouvinte, que é motorista de caminhão, se existe algum período especial que você pode agregar ao seu período e melhorar o valor da sua aposentadoria. Enfim, cada caso é um caso, né? Mas existe sim a possibilidade de melhorar a aposentadoria, entrar com algum tipo de ação revisional e que vai melhorar, caso você tenha direito, o valor do que você está recebendo. Muito bem, muito bem. Então, agora vai para a doutora Thaisa, que falou, doutora Thaisa aqui, ó. Vamos lá. Doutora, quais são os pilares do direito previdenciário? Preciso entender se eu procuro uma advogada sobre direito previdenciário ou não. Então, vamos lá. Se você pensa em ter um benefício do INSS, um valor que venha como uma contraprestação porque você não está trabalhando nesse momento, ou se você tem baixa renda, né, nunca contribuiu, mas tem uma situação aí de uma renda muito pequena, e tem alguém que mora contigo que tenha uma doença efetivamente grave, uma deficiência, ou seja, idosa, e nunca pagou INSS, tem o benefício assistencial, que é um salário mínimo, as pessoas conhecem como LOAS, né? Esse é o benefício efetivo para quem nunca fez parte, ou já fez parte do INSS, pagou, mas está um tempo longe
do INSS, sem pagar do INSS, e está nessa situação de dificuldade, né? A gente fala muito a gente ouve muito de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas o LOAS é um auxílio assistencial do governo para essas pessoas. O outro lado é para a pessoa que está efetivamente trabalhando, está efetivamente contribuindo, ou é autônomo e pagava o carnezinho amarelo e hoje paga através da guia, e que vai ter efetivamente o direito a se aposentar. Então, essa é a nossa área, é o que a gente faz aí há mais de 20 anos. E eu queria, Adri, se você me dá licença, eu queria dar uma dica que a doutora Larissa falou, e eu queria deixar mais claro, e não mais claro, mas mais assim, assertivo, para que você não esqueça. A paciente oncológica que ficou muito tempo afastada em tratamento, não consegue voltar para esse ambiente de trabalho, Adri. O que ela faz? Não tem o dinheiro para pagar o INSS todo mês. Mas o INSS ele é como um plano de saúde. Tá? Vamos pensar, fazer uma analogia. Para eu ir atrás daquele médico do plano de saúde, eu tenho que fazer parte do sistema. No INSS é um pouquinho parecido, só para que vocês entendam. Então, qual que é a grande dica? Não para, a doutora Larissa falou isso, mas eu quero deixar bem claro e bem assim. Lembrem disso. Não deixe de pagar o INSS, por mais que você não esteja recebendo benefício, por mais de 6 meses. Então, parei de trabalhar, o INSS não me dá mais o benefício, mas eu não posso perder o quê? A qualidade de segurado. A cada 6 meses, vai lá e paga pelo menos sobre um valor. Se você contribuir sobre o teto, pague o 20% do teto. Se você contribuir sobre o mínimo, pague o mínimo. Não saia do sistema. Como que eu faço para não sair do sistema? A cada 5, 6 meses, paga um benefício. Porque senão você fica doente. E a vida é assim, a gente nunca sabe o que vai ter na vida, as surpresas da vida, e você tem que fazer parte desse sistema. Então, se você teve qualidade de segurado, recebeu o benefício por um tempo, mas agora não consegue mais se encaixar no mercado de trabalho, pelo menos esse INSS a cada, no mínimo 6 meses, pague um. Muito bem, muito bem. O que significa o código 215 do INSS, que até eu quero saber agora? De repente até saiba, mas não sei o que é. De cabeça não lembro. Você lembra? Não lembro também não, códigos, gente. Pois é, 215. Doutora, doenças de Parkinson, é possível se aposentar? Quem responde? Quer responder, doutora? Vai lá, doutora. Então, tudo depende do grau da doença e da análise do perito, tá? Inevitavelmente, a pessoa que pede um auxílio-doença ou por invalidez, né, uma aposentadoria por invalidez, vai passar por uma perícia, tá? E caso, como eu, enfatizando aqui o que eu falei já na fala anterior, caso você entenda que a perícia está errada, não se conforme com isso, né? Vamos analisar com tranquilidade, verificar os laudos do seu médico, os exames que você fez, e assim pedir para um juiz analisar isso e verificar a possibilidade dessa aposentadoria. Muito bem. Meninas, olha, o nosso tempo aqui foi pouco. Deixa eu virar aqui para o povo me ver também. O nosso tempo aqui foi pouco. Aqui ao vivo agora nós temos 2 pessoas, mas aqui olhando, eu vou mostrar para vocês. Dão uma olhada aqui no tanto de gente. Nossa. Mais 26 aqui, ó. Tudo isso que entrou aqui fazendo perguntas. A gente entrou meio de supetão, mas eu quero agradecer, viu, a sua atenção. Pode mudar aí para ti. Eu que quero agradecer cada uma de vocês por estarem aqui. E foi muito interessante, porque a doutora Daniele, ela tinha que sair rapidamente, né? Porque ela mora na Lapa. Então, ela tinha que buscar as crianças dela às 5 horas. Nós estamos em Curitiba. Então, até chegar na Lapa, olha quanto tempo. Mas eu vou começar agradecendo aqui, primeiro a doutora Thaisa, que eu consigo mudar a câmera aqui do celular rapidinho. E daí eu passo para você, doutora Larissa. Doutora, muito obrigada por estar presente. Eu sei que foi assim, supetão, rapidex. O meu diretor falou assim, não, a doutora sai, você já entra, você já fala e tá tudo certo. E é sobre isso, está tudo certo. Porque quando a gente conhece de um assunto, a gente consegue falar sobre ele com prioridade, né? Então, doutora, por favor,
O seu alô vai para quem? Eu quero agradecer você, Adri, quero agradecer ao diretor, ao Alexandre também, por essa oportunidade em a gente estar aqui falando sobre o direito previdenciário, que é o que escolhemos fazer da vida, ajudar as pessoas, dar essas orientações, amamos o que fazemos, né? E agradecer a vocês, ouvintes, que estão aqui conosco, né, perguntando, é isso que a gente faz. A gente responde, a gente ajuda, e é por isso que o direito previdenciário é tão gratificante. Cada processo deferido é uma vida ajudada. Esse é o nosso lema. Muito bem, muito bem. Obrigado, doutora. Mais uma vez, doutora Larissa, por favor. Quero agradecer, primeiramente, você, Adri, Alexandre. A gente veio conhecer a rádio e já estou aqui na frente do microfone e confesso que fiquei um pouco assustada, mas foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que ajudar... as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes, não têm a informação que precisam para buscar seus direitos, né? E é muito importante essa troca. A gente gosta muito de fazer isso. Então, muito obrigada aí pela atenção, pela audiência de vocês. E uma boa tarde. Muito bem. Agora vai finalizar comigo, Adri Ribeiro. E nós vamos finalizar da seguinte forma. Nunca esqueça que o direito à saúde é tão fundamental quanto ao seu voto. Isso é muito importante. É um teu direito de liberdade. Eu lamento que muitos políticos pensem que um povo sem saúde é livre, porque não é. Eu sempre digo que o nosso maior bem não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é uma poupança com dinheiro, é a tua saúde. Porque sem a tua saúde, de nada disso te serve. E a saúde é um direito, não é um privilégio, tá? Lute pelo cuidado, lute por tudo aquilo que você merece, porque dignidade e o acesso a esses direitos não se negocia. Foi um grande prazer estar com vocês em mais uma quarta-feira e eu aguardo você na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.